Olá, eu sou Gisele, jornalista, e hoje vou te levar para conhecer as obras de arte da Câmara Municipal de São Paulo, com a ajuda de especialistas aqui da casa. Para começar, eu estou aqui com a Priscila, que é formada em História da Arte, e vai mostrar para a gente a primeira obra que fica aqui já, logo no térreo da Câmara Municipal, né, Pri? Isso, nós vamos ver essa obra aqui, que é um busto. É um busto do prefeito Faria Lima, que foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, e foi feita pelo artista Galileo Emendabile. E é um artista bem importante para a cidade de São Paulo, né? Sim, ele é um escultor italiano, radicado no Brasil, e ele tem algumas obras espalhadas pela cidade. Uma delas é o Monumento a Ramos de Azevedo, que originalmente ficava na Avenida Tiradentes, em frente à Pinacoteca do Estado de São Paulo, e com a construção do metrô, ele foi transferido para o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, onde se encontra até hoje. Outra obra dele é o obelisco, que fica lá no Ibirapuera. E a obra consiste não só no obelisco, mas sim no projeto arquitetônico e todo o entorno que tem ali em volta do obelisco. Também é o mausoléu, que está abaixo, e todo o jardim em volta. E Pri, qual que é a relação dessa obra com a Câmara? Por que ela está aqui? Essa obra ela foi uma encomenda do Tribunal de Contas do município para homenagear o prefeito Faria Lima, porque ele foi o responsável pela criação do Tribunal de Contas, que antes, desde 1969 até 1976, o tribunal funcionava aqui no prédio da Câmara, no 10º, 11º e 12º andar. Bom, e além desse tipo de obra, imagino que a gente tenha outras aqui na Câmara, né? Sim, nós vamos agora dar uma olhadinha numa obra que está no 1º andar, e diferente dessa é uma pintura. Vamos lá. Agora nós estamos no auditório Prestes Maia e bem aqui na frente a gente tem 5 painéis e eu queria saber como é que eles se chamam, Pri. Bom, antes de te falar o nome dessa obra, eu vou te contar outras informações sobre ela. Essa obra é fruto de uma encomenda aqui para o Palácio Anchieta, que é o prédio onde estamos hoje em dia. E para falar do nome da obra, eu vou chamar 2 pessoas que são funcionários aqui da Câmara e vamos conversar com eles para descobrir quais são as informações deles, as impressões, e daí juntos a gente vai construindo o imaginário em torno da obra. Vou chamar a Fernanda, que é formada em História, e o Rogério, que é formado em Design Gráfico. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Gisele? Tudo bem. Conta pra gente o que é que você consegue captar dessa obra. Bom, no primeiro momento, quando eu olho essa obra, eu consigo perceber as diferentes regiões do Brasil. Você tem os Pampas, o Cerrado, o Pantanal, o Litoral. E no meio, uma espécie de convergência de todas essas regiões, você tem uma cidade muito desenvolvida, onde há um predomínio, ao invés da natureza, do engenho humano, né? São as pessoas que construíram, é a inteligência humana que construiu essa cidade. E essa é a primeira coisa que me vem à mente quando eu paro para pensar nessa obra. Num segundo momento, e levando em conta que essa obra foi feita no finalzinho da década de 60, não tem como lembrar dos grandes fluxos migratórios que estavam acontecendo aqui no Brasil, né? Uma migração interna em que pessoas do Brasil inteiro estavam vindo predominantemente aqui para São Paulo. Então, me parece que o autor também o artista quis colocar essa ideia no quadro. São várias regiões do Brasil chegando a São Paulo. E por conta disso, por conta de me remeter a essa questão da migração interna, é que essa obra, ela fala justamente ao meu coração, porque também eu sou uma dessas pessoas, dessas milhões de pessoas que no decorrer aí das décadas, veio para São Paulo para tentar construir aqui uma vida, e tentando construir uma vida aqui, acabaram também construindo a cidade. Nós estamos agora com o Rogério, que é designer. Roger, o que é que você traz do seu olhar de designer para esses 5 painéis aqui? Então, se você parar para prestar atenção na paleta de cores que o artista utilizou na obra, você vai perceber que essa análise de cores, ela vai ao encontro da análise histórica da obra. No painel central da obra, você vai perceber que o artista utilizou a paleta de cores total de todos os outros painéis.
Por exemplo, se você pegar o painel que fala da região Nordeste, é aquele que tem as jangadas, é uma cor mais clara, azul e branco em predominância. Você vai perceber que esse painel não tem a cor vermelha. E em São Paulo você tem essa cor vermelha em algumas situações, em algumas aplicações. Você vai perceber que alguns painéis têm uma cor mais roxa, uma cor mais lilás, que o outro painel, esse do Nordeste, não tem. E o de São Paulo também tem. E o que isso pode nos mostrar? Que o artista, com certeza, com essas cores, ele conceituou, com essa totalidade cromática, ele conceituou uma São Paulo, primeiro acolhedora, segunda terra dessas pessoas das outras regiões, e uma São Paulo também multicultural, que essas pessoas trouxeram a cultura delas, que acabaram formando a cultura de São Paulo. O que é a cultura de São Paulo, né? A gente pode dizer que a cultura de São Paulo é uma junção de todas as outras culturas das outras regiões. Da mesma forma que o artista pegou a paleta de cor, a mesma forma que a paleta de cores da região do painel central é uma junção de todas as paletas dos outros painéis que formaram as cores de São Paulo, assim como na cultura também a gente pode ver isso na cidade, no estado de São Paulo. Bom, depois de tudo que eles disseram, ficou ainda um mistério sobre o nome da obra, não é? Sim, o nome da obra é Integração do Brasil na cidade de São Paulo e é uma obra do Aldemir Martins. Viu como não teria graça eu te contar o nome assim logo de cara? Verdade. Porque juntos com essas impressões, com essas informações, eles não só trouxeram a ideia do nome da obra, como também trouxeram pontos muito enriquecedores. E é legal lembrar que a arte é isso, né? Cada um com sua própria bagagem, com as suas experiências, a gente consegue olhar para uma obra de arte e interpretar ela da forma como a gente quiser. Lembrando também que o país está vivendo um momento muito difícil por conta da ditadura militar. E o artista, ele traz essa pintura solar, alegre, colorida, tropical. Temos o sol soberano que se impõe e ele é o único elemento que se repete nesses 5 painéis. Lembrando que, independentemente do que estávamos vivendo, amanhã a gente tem um novo dia e a certeza de que o sol irá aparecer, iluminando e trazendo esperança a todos. E o artista coloca São Paulo no centro dos painéis, não só pela sua importância para o país, mas traz esse sentido de que ela no meio dos painéis é essa cidade que abraça os outros, que acolhe. As outras obras da Câmara ficam também dentro de auditórios? Nem todas, Gi. Agora eu vou levar você para ver algumas obras que estão expostas num corredor, lá no 8º andar. Bom, e logo que a gente chega aqui no 8º andar, a gente já encontra vários quadros, né? São retratos. Sim, aqui no 8º andar nós temos o principal núcleo de retratos. Primeiramente, nós temos esses 4 quadros que tratam de as figuras são ex-presidentes da Câmara e antes de 1948 ainda não era uma tradição registrar o presidente da Câmara. Então, por isso que depois desse momento nós temos os outros quadros e a partir desse período torna-se regra. Então, ali naquele outro corredor, nós temos os presidentes já numa ordem cronológica. Quem são esses artistas? Como é que eles são escolhidos? Os retratos dos ex-presidentes, eles são feitos por uma sugestão da Pinacoteca do Estado de São Paulo. E conforme a gente vai reparando na diferença desses quadros, a gente consegue perceber também a diferença do estilo do pintor, pelo traço, pela luminosidade, pela questão de luz e sombra. Vamos lá dar uma olhadinha neles? Vamos. E todos esses artistas, eles utilizam a mesma técnica de pintura, que é óleo sobre tela. E a gente consegue notar a diferença caminhando e olhando um pouco para esses quadros, quando a gente repara no fundo, às vezes tem um fundo um pouco mais escuro, um fundo um pouco mais luminoso. O traço também é uma referência que a gente consegue observar bastante, tem uns traços mais grossos, outros mais finos, e é fácil perceber isso quando a gente começa a observar e ficar mais atento a esses detalhes. Eu separei 2 artistas para mostrar para você que são importantes e também têm trabalhos em espaços públicos fora de museu. Um deles é o José Walsh Rodrigues, responsável por pintar essas 2 obras, e ele reintroduziu a tradição de pinturas em azulejo aqui na cidade. São deles os azulejos que estão na Ladeira da Memória, que fica aqui próximo à Câmara, perto ao metrô Anhangabaú. O outro artista é o Trabulsi.
pintor desses quadros aqui, e ele que pintou os murais e a cúpula da Catedral Ortodoxa de São Paulo. São mais de 7.000 metros quadrados de pintura. Bom, e aqui a gente está do lado da presidência, que eu sei que tem bastante obras de arte, né? A gente pode entrar? Pode, claro, vamos lá. Bom, aqui nessa sala nós temos mais obras, mais retratos, né? Mais pessoas sendo retratadas. Todos os retratados, eles são figuras importantes para a cidade de São Paulo. Só que essa sala tem uma surpresa. Tem um artista que está aqui, que ele é muito importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil. Eu queria que você adivinhasse qual dessas obras será que é desse artista que eu estou falando. Você pode dar uma dica, pelo menos? Posso dar uma dica que o Passepartout, a borda, é a única que é diferente das demais, né? Bom, a gente tem um aqui vermelho. É essa. Essa obra é do Cândido Portinari. Ele retrata aqui o Fábio da Silva Prado, que foi um importante prefeito para a cidade de São Paulo. Ele ficou conhecido como mestre de obras. Ele esteve envolvido em projetos que foram importantes para a cidade no quesito arquitetônico e de mobilidade. Então, Pacaembu, Viaduto do Chá, foram alguns dos projetos que ele participou. E era comum o Portinari fazer retratos? Sim, era comum ele fazer esses retratos. E a gente sabe que tanto o Portinari quanto o Fábio Prado, que é o retratado, eles transitavam pela arte, pela política. Nós sabemos que o Portinari ele tinha esse interesse político, ele já chegou até a se candidatar a deputado. E o Fábio Prado, ele era mais do que um apreciador de arte. Inclusive, ele foi responsável pela criação do primeiro departamento de cultura do município. E a casa que ele morava, hoje em dia fica o Museu da Casa Brasileira. Bom, Priscila, obrigada. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Olá, nós estamos de volta e quem vai continuar mostrando as obras de arte da Câmara Municipal de São Paulo é a Daniela, que é Relações Públicas. Tudo bem, Dani? Tudo bem, você, Gi? Tudo bem. Bom, logo aqui abaixo do Portinari a gente tem um objeto bem diferente, né? De que se trata? Então, esse daqui é um livro que é chamado de missal. Sabe aquele livro que os padres usam para rezar a missa? Então, é esse. E ele é importante porque ele foi usado em 1728 para a posse dos vereadores, juízes e outras autoridades da época. Aí, em 1949, a mesa diretora daquela época resolveu colocar ele nesse relicário e registrar essas informações que eu te falei nessa placa, que aí ficou guardado para a posteridade. Bom, e a gente tem aqui uma outra sala, que é a sala da presidência, e será que a gente pode continuar? Pode sim, tem algumas obras lá. Então, Gi, aqui como essa sala é pequena, ela só tem 2 obras, mas eu selecionei essa aqui pra gente conversar. E o que ela tem de diferente? Então, o que essa obra tem de diferente é a maneira como ela chegou aqui. Aqui na Câmara a gente tem várias obras. Algumas vieram por encomendas, outras por doação, e essa ela foi um presente. O nome dessa obra é temari, que significa bola princesa, que é uma tradição japonesa de fazer uma bola decorativa com os restos de kimonos, da costura do kimono. O artista que fez é o Kazuo Wakabayashi. Ele é um artista imigrante japonês muito famoso. E ele deu essa obra para o presidente da Câmara em 2015, por ocasião da celebração do 120 anos do Tratado Brasil-Japão, que foi feito numa sessão solene aqui. A gente tem uma outra obra aqui nesse andar também, que mostra uma doação. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Então, Gi, aquela obra que eu te falei fica aqui dentro do Salão Nobre. É essa obra que fica bem aqui em cima, olha. E a gente vem vendo só a representação de políticos e de repente um santo. Isso, mas não é um santo qualquer, esse é um santo especial para a cidade de São Paulo, né? É o São Paulo. E ele é interessante, essa obra, porque em primeiro plano vem o santo, que deu o nome da cidade, e no fundo a gente consegue ver o artista, o Edmundo Migliaccio, ele fez o Pico do Jaraguá, que é a representação do ponto mais alto da cidade. Então, São Paulo, ao mesmo tempo, é a figura em primeiro plano e é o fundo da tela. E fora isso, a gente também vê alguns outros elementos na pintura, né? Isso, na mão esquerda do São Paulo, a gente vê as epístolas paulinas, as cartas que ele escreveu. E na mão direita, ele está segurando uma espada. É costume os mártires serem registrados com o instrumento com o qual eles foram mortos. Como ele é um cidadão romano, ele não pôde ser enforcado, então ele foi decapitado. É por isso que ele está segurando essa espada nas mãos. Bom, assim como esse do São Paulo, essas outras duas obras que a gente vê aqui ao redor também foram doações para a Câmara ou não? Não,
Não. Essas obras, elas têm uma história diferente. Elas foram encomendas. As duas obras, elas são do Clóvis Graciano. E elas são interessantes porque elas trazem pra gente as influências que ele teve. Então, ele teve duas influências importantes. A primeira delas é no Cândido Portinari, que a gente percebe no primeiro plano esse figurativismo e, no fundo, as pinturas bem geometrizadas. Isso é uma influência bastante característica do Portinari. E ele também traz influências do muralismo mexicano. As características são ser esse painel desse tamanho bem grande, estar exposto em locais públicos e trazer uma imagem que retrate um pouco da história. Bom, e para comentar sobre esses aspectos históricos das obras, a gente vai convidar o Birajara, que é historiador na Câmara Municipal. O interessante é que essas obras, elas foram compradas pela Câmara para celebrar até a inauguração do edifício. Então, o Palácio Anchieta começou a funcionar em 1969, que é o ano dessas duas obras. E elas apresentam uma visão da história que celebra também o passado paulista, que mostra uma visão idealizada de quem foram os formadores iniciais de São Paulo, daqueles que iniciaram a colonização portuguesa e de povos indígenas também que interagiram com os portugueses nos primórdios da colonização. Então tem algumas figuras que são emblemáticas, são significativas para essa tradição paulistana. E é interessante que em 1969 havia ainda influências que vinham desde o começo do século XX e que reverberavam ainda o quarto centenário de São Paulo, que foi em 1954. Onde se comemorou, por exemplo, figuras como os bandeirantes paulistas, a ação dos padres jesuítas, povos indígenas que colaboraram com a colonização. Então, aqui nós temos algumas dessas figuras, desses personagens que informam um pouco desse passado paulista. E os bandeirantes têm a ver com a outra obra, que também é do Clóvis Graciano, que é uma obra que mostra a partida, né, a saída dos bandeirantes de São Paulo para suas expedições. E ali estão representados, então, diversos grupos bandeirantes, estão representados figuras, homens com roupas pesadas, com chapéus pesados, e são representados índios também, mas o fato é que no século XVII, a história de São Paulo foi marcada pela atuação desses que foram chamados de bandeirantes, que tinham as suas atividades econômicas aqui em São Paulo, que era uma região afastada do litoral, então eles não tinham um contato tão direto com a metrópole Portugal como as cidades litorâneas tinham. Então, costuma-se dizer que os bandeirantes atuavam voltados para o interior, para os chamados sertões. E eles realizavam expedições que iam a terras distantes, inclusive acompanhados com índios. E um dos principais objetivos desses grupos bandeirantes era o aprisionamento de grupos indígenas para servirem de mão de obra em São Paulo. Esses quadros, eles mostram uma visão que nós podemos considerar ultrapassada da historiografia, mas que refletem o que se pensava a respeito da história de São Paulo no começo do século XX, até esse período da formação da Câmara em 1969. Bira, essa é a primeira obra que a gente vê quando chega aqui ao Salão Nobre, né? Ela também é a mais importante daqui, desse espaço? Da Câmara nós temos muitas obras, é difícil avaliar qual que é mais importante. Mas essa é uma obra bastante significativa porque ela trata da Câmara Municipal. Foi uma obra encomendada pela Prefeitura com aprovação da Câmara. Inicialmente era uma encomenda só para o pintor Antônio Parreiras e no final acabaram saindo duas obras. Uma falando sobre a formação de São Paulo, que está com a Prefeitura, e essa obra representando a instalação da Câmara Municipal de São Paulo em 1560. Representa uma visão idealizada da formação de São Paulo, destacando figuras importantes, basicamente o colono bandeirante, também representando os padres jesuítas e representando também os povos indígenas, que estavam ali representados por crianças sendo catequizadas.
E alguns personagens que vale a pena a gente destacar e algumas coisas do cenário dessa obra. Então, à esquerda nós temos João Ramalho, que nós já mencionamos, que havia formado Santo André da Borda do Campo por volta de 1550. Ele está acompanhado da única mulher que aparece na imagem, que é sua filha. Do lado direito, nós temos outros personagens, como o governador-geral Mendes Sá, que veio para São Paulo para fazer a transferência da administração da vila que havia em Santo André da Borda do Campo para São Paulo de Piratininga, que é onde estavam os jesuítas, que já haviam formado um colégio aqui em 1554. Então, Mendes Sá, o governador-geral, ele participou desse processo. Ele está acompanhado de pessoas que representam os primeiros vereadores. E mais ao centro da imagem nós temos uma figura importante que é o Padre Anchieta, mais uma vez representado em mais uma obra aqui da Câmara. Ao fundo nós vemos ali um outro elemento que é uma construção ali com palha, que o próprio pintor ele diz que se tratava do primeiro edifício da Câmara de São Paulo. E mais ao canto nós temos ali uma outra cabana também representando o local de catequese dos pequenos índios que estavam com os padres jesuítas. E João Ramalho está um pouco afastado, em destaque, porque talvez alguns sugerem que ele não teria ficado muito satisfeito com essa transferência da vila de Santo André da Borda do Campo para São Paulo de Piratininga. Essa é uma longa história, mas que ela é representada de maneira resumida nessa obra. Tá bom, obrigada, Bira. E para terminar, nós vamos chamar de volta a Priscila, que vai nos mostrar duas obras que ficam na parte externa da Câmara. E de que se tratam? Bom, essas duas obras, elas tratam a morte do jornalista Vladimir Herzog, só que de maneiras bem diferentes. Nós temos um mosaico e aqui mais à frente nós temos essa estátua. Esse mosaico, ele foi feito por crianças da ONG do projeto Âncora, e o mosaico ele faz uma releitura do quadro pintado pelo artista Elifas Andreato. O quadro e o mosaico eles se inspiraram na foto do Herzog morto e retratam o corpo do jornalista cercado por instrumentos de tortura. Em contraponto, a outra obra, que é essa estátua, nós temos ela já uma obra mais diferente, né, comemorando, é uma estátua do Vlado Vitorioso, que aqui está celebrando a vitória da geração do jornalista contra a ditadura que o matou. E ela foi inaugurada em 2016. Essas obras, elas ficam aqui nessa praça, que desde 2013 foi rebatizada com o nome Praça Vladimir Herzog. Legal, obrigada, Pri. Nossa viagem pelas obras de arte da Câmara Municipal termina aqui. Muito obrigada.